Olá, bom dia! Terça-feira, 25 de fevereiro, nós estamos aqui mais um dia para começar ouvindo a palavra de Deus. E estamos nos aproximando, da Quaresma, 40 dias de caminhada no percurso até a Páscoa do Senhor. Continua acompanhando a gente todos esses momentos de oração, porque nós vamos preparar algo muito especial para o momento da Quaresma, onde você vai se aproximar ainda mais de Deus, onde vai aumentar a tua fé, onde vai aumentar a tua intimidade com o Senhor. Por ora, vamos ao evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 9, versículos do 30 ao 37. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, Jesus hoje, ele separou um tempo para ensinar os seus discípulos, os 12, Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali atravessando a Galileia, porque Jesus tinha um ensinamento para a multidão, Jesus tinha um ensinamento para aqueles discípulos, Jesus tinha um ensinamento para os 12, Jesus tinha alguns ensinamentos para os 3, Tiago, Pedro e João. Jesus tinha as suas particularidades. Eu falo que é a hierarquia, Como é bom que a gente tenha essas estruturas. E Jesus aqui, abertamente com os seus discípulos, ele fala: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles vão me matar, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus explicando para eles tudo o que iria acontecer. Mas o coração deles estava distante. Eles não conseguiam compreender o que Jesus estava falando. E é impressionante que quando a gente não tem intimidade, quando a gente não está conectado, a gente viaja na maionese. Quando chegaram em casa, olha para Jesus. Jesus tinha trazido uma aula muito importante, falando que ele iria ser morto, que ia ser entregue, mas que no 3º dia ele ia ressuscitar. É o centro da fé, a ressurreição. Mas aqueles discípulos, sem noção, sabe o que eles estavam discutindo pelo caminho? Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles não falaram, porque eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de vergonha, E aí eles tinham discutido, mas Jesus sabia, tudo aquilo que eles tinham discutido. E Jesus sentou-se para ensinar e disse: primeiro eu quero dizer, Jesus sentou.
Jesus não é um líder autoritário, um líder que grita, um líder que fica em pé, um líder que aponta o dedo. Não. Jesus é manso, Jesus é humilde. Jesus senta para ensinar. E ele traz uma lição poderosa. Ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Essa lição é lição de salvação, é lição de crescimento, é lição de prosperidade. Seja humilde. Gente, quantas pessoas têm dificuldade de ser humilde? Quantos orgulhosos? E aqui eu não estou falando de rico e nem de pobre, tá? Tem muito rico orgulhoso e tem muito pobre orgulhoso. Tá? Tem muito rico humilde, tem muito pobre humilde. Não está falando de classe social. Mas Jesus está trazendo aqui que quem quiser ser grande, quem quiser ser o maior, quem quiser liderar, precisa servir. Precisa servir. Tem até uma mensagem que diz, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus nos ensina, quer ser grande? Sirva. Quantas pessoas querem fazer network, querem fazer interesseiros? Não seja interesseiro. Antes de pedir alguma coisa para alguém, veja como você pode ajudar esse alguém. Como você pode servir a este alguém. Jesus traz essa lição 2000 anos e tem gente que ainda não aprendeu. Gente, é impressionante. Quando às vezes a gente ganha um dinheiro, quando às vezes a gente é promovido, quando às vezes a gente está numa situação melhor, o nariz empina. A gente já se sente orgulhoso, a gente já quer ser melhor do que os outros. Esse sentimento é humano, esse sentimento é carne, é nosso. É tanto nosso que aqueles discípulos, eles nos representam. Jesus está falando que ele vai ser morto, que ele vai ser entregue, e os caras estão discutindo quem vai ser o maior. E é assim, dentro da empresa, dentro da família, dentro da igreja. Dentro da igreja tem gente disputando quem quer ser o maior, quem quer aquele cargo. Meu Deus, não aprendeu nada. O nosso mestre está dizendo, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. E servidor de todos, sirva a todos. E aqui ele finaliza dizendo, em seguida, ele pega uma criança, coloca no meio, abraça essa criança e diz, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, o Pai. Que lindo! Não sei se você sabe, mas a criança naquela época era discriminada. A criança naquela época ainda não era tido como gente, era um pedaço de gente. A criança, a mulher, a viúva, o estrangeiro eram discriminados, eram rejeitados. Até um tempo atrás ainda, quando tinha dois adultos numa sala conversando, a criança tinha que... Seu pai está falando, seu pai está assistindo, vai pro quarto. Até um tempo atrás ainda, imagine 2000 anos atrás, criança não tinha vez e nem tinha voz. Jesus traz aquela criança, coloca, acolhe no meio e diz, quem acolheu uma dessas crianças? Por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem não é mais apenas para uma criança, mas todos nós que acolhemos qualquer um dos marginalizados, qualquer um dos descriminalizados, dos excluídos, dos pequenos, dos fracos. Como as pessoas querem ser amigo do prefeito, do padre, do pastor, do empresário, do político, do médico. Querem ser amigos dessas pessoas, né? Querem cumprimentar nas praças públicas. Mas às vezes com uma pessoa que não tem essa posição social, as pessoas já tratam de uma outra forma. Eu falo isso para provocar em você e provocar em mim uma mudança, uma conversão.
que nós possamos ser um pouquinho como Jesus, de acolher o pobre, acolher o excluído, acolher aqueles que as pessoas não dão atenção, acolher, abraçar, oferecer possibilidades, caminhos, servir, até com um copo com água. Em um outro evangelho ele vai dizer: quem servir um copo com água não ficará sem recompensa. Eu quero encerrar hoje te convidando, sirva. Hoje você vai chegar na tua casa, ou na tua família, ou no teu trabalho, na tua empresa, você vai ser aquela pessoa que vai servir. É aquela pessoa que vai levar um cafezinho, que vai levar uma água, que vai pegar o grampeador, que vai ajudar. Vai perguntar àquela pessoa, ajude de alguma forma. Esse vai ser o teu dever de casa. Você vai encontrar alguma forma de servir, de ajudar. Faça isso, você vai estar agradando o coração de Deus. Tenha uma ótima terça-feira. Bom dia.